Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora, para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o Resenha. Falar do Resenha é muito fácil. Ele é um grupo de homens pretos, homens negros, que estão aqui juntos para falar sobre coisas que os afetam. A gente para conversar uma vez por mês e a gente grava as nossas conversas. É óbvio que tem coisas que sempre vão ficar offline e tem coisas que não vão aparecer aqui. Mas basicamente a gente vem aqui para falar das coisas que a gente está pensando e trocar ideia. Tanto que você vai ver que muitas das vezes a gente fala, se convence ou é desconvencido de algumas coisas. E esse aqui também não é um grupinho fechado. Existe um jeito para entrar no Resenha. E eu tô aqui principalmente para que você saiba que tem um lugar onde você pode falar, ser ouvido, ouvir e se afetar. Para participar do Resenha é muito simples. Basta você participar dos eventos do Parentalidade Preta, que são online e gratuitos, entrar pro grupo e dali ouvir o Resenha, é claro, por uma questão de alinhamento, e em seguida já pode participar aqui com a gente. Esse é um convite para você, que se quiser participar conosco, tá convidado. Mas vamos fazer aquelas. As 6 que a gente não fez na última. Vamos passar. A gente tem 40 minutos, basicamente. Se estender um pouquinho, tudo bem, mas eu gostaria muito que a gente mantivesse o horário. Faltou 6? Não, a gente vai fazer 6, depois tem mais 6 ainda. São 18 beleza. músicas. Então a gente ficou no interlúdio do Rasos, né? Isso, exatamente. E aí a gente vai até a Raiva da Morte. Isso, interlúdio do Rasos. E até a Raiva da Morte. Isso aí. Só deixa eu ouvir a voz do Alisson e do Wesley, cara, que eu tô aqui ouvindo eles e não tô ouvindo Wesley, a voz deles. Coitado, tá cansado já, bichinho. Tá pra lá e pra cá atrás das crianças. Aí tá resolvendo os B.O. dele lá. E aí, Alisson? Como é que tu tá, meu galo mineiro? Bom demais. Cara, tô bem. Recuperado aí, tava meio ruim. Se eu tava um pouco ausente, eu tava. Travou pra mim. Travou pra mim também. Tô bem, agora melhor e acabei de voltar. Tava no rolê ali com a Preta, acabei de chegar. Tô bem, tô melhor. Tô voltando aos poucos aí. A saúde tá voltando, mas tô igual. Achei. Cara, teu áudio tá bem ruim, diferente das últimas vezes. Tu tem como desenrolar isso pra gente? Eu vou ali que eu tô pelo celular. Aquela vez tá pelo computador. Microfone, vê se dá uma melhor. Melhorou agora, mas tá bem. Melhorado aí, Diego. Eu tô com o microfone um pouco melhor do que ele melhorado. Melhorou. Tá com a trava. Tá travando bastante você. Vocês estão me ouvindo bem? Vou jogar pro 4. Melhorou? Agora eu te ouvi, Wesley. Senão você vai pegar áudio do Big Brother e eu não quero que apareça. Não, o Zoom ele tira isso aí de trás, não tem problema não. Eu tô com um ventilador aqui do meu lado, ele não pega essa não. Vai ficar suave. Meu tá bom, né? Não pega não. Tá massa. Você tá bom. Você tá bem, Wesley? Tranquilo. Porra, cansado pra caralho, mano. Dá pra ver. Dá do sexto. Show, vamos lá. Então a gente vai fazer essas 6 faixas, né? E aí eu queria ouvir vocês falando um pouco, né, sobre elas, lembrando que a gente tá dividindo essa análise do disco do Rasos, do Bacchus e do Blues em 3 partes, pra gente poder passar um pouco melhor por cada uma, né? E aí, interlúdio Rasos, alguém quer falar alguma coisa sobre essa faixa? Acho que ela é bem profunda, inclusive. É uma grande quebra, inclusive, né? Sim. Uma grande quebra, né, no ritmo do álbum. O interlúdio Raso, eu me confundo. Esse é aquele que ele fala, que ele tá trocando ideia e ele fala que se ele pudesse ele faria pior, né? Isso. Pô, cara. Não é uma anterior, não? A gente não tem uma anterior, não? A 6? Porque tá pulando pra 7, né? Interlúdio é 7. A gente não tem que começar pela 6? Não, mas a gente parou no interlúdio. Aí a gente não fez o interlúdio. Porque aí deu essa quebra, né?
do disco. Isso. Ah, tá. Desculpa. Tranquilo. É uma faixa muito profunda, né, cara? Como todos os outros diálogos no consultório são, né? Todos os diálogos do consultório são bem profundos. Eu acho interessante aí, né, na construção do álbum, e aí sempre partindo da mesma questão que eu tava falando das outras músicas, como bate em mim, tá ligado? Eu acho... Alguém se recorda qual que é a 6? Eu não lembro qual que é a faixa. A 6 Eu não lembro o nome em si, mas eu tenho algumas anotações dela aqui. Não, a 6 é aquela que ele fala do fugindo do espelho, sabe? Ando fugindo do espelho, fugindo do espelho. Nossa, eu vou querer voltar nela. Voltar nela também. Então, ele tem essa quebra, e eu acho mais interessante a sequência das músicas, né? Foi como bateu em mim, porque essa do Fugindo do Espelho e tudo mais é uma música que a gente já tinha comentado, né? Que ele é aquela tensão entre o ego e se aprofundar, né? Ficar no raso ou se aprofundar, né? Sim. E essa daí já é profunda. Então, e na sequência, se eu não me engano, que essa sequência eu ouvi bastante desde a última gravação, eu acho que ele criou uma sequência muito legal também, que faz a gente fluir junto com ele na narrativa que ele quer construir no álbum. Bacana. E não vou estender mais não, pra gente tudo cara, aqui ele agora eu tô fazendo terapia, então eu tô entendendo um pouquinho melhor. E já fez uma sessão. Não, já tô indo pra minha segunda semana. Mas, pô, cara, não, mas o melhor de tudo é com alguém que, cara, eu não preciso falar muito. Por mais que eu fale muito, não preciso, sabe, me esforçar muito, né? Cara, eu vejo que isso aí parece que é um ponto de realmente de mudança, sabe? Porque, tipo, é aquele assim, ó, a gente já conversou bastante, a gente já trocou bastante, a gente ouviu muito do seu álbum, né? E aí? Eu faria tudo exatamente igual de novo. Sim. Né? E ele pega e fala, não, faria tudo isso. Só que tem uma parada aí que me pega, é que ele tá falando de alguém ou ele tá falando dele mesmo? Eu acho que ele tá falando dele mesmo. Isso aí que eu fiquei muito nessa, assim, tipo, cara, você não se culpa de saber se ele ainda tá vivo? Ele fala assim, tipo... Culpa não é bem a palavra. Eu era muito novo. Então, tipo, aquele do passado, tipo, né? Então, tipo, eu fiquei nessa pegada, assim. E eu acho que na próxima música faz todo sentido nessa pegada, assim. Então eu acho que como hoje a gente vai acabar sendo um pouquinho mais dinâmico, acho que é isso, assim, que eu pego assim, cara, ele tá falando dele? Sabe? Cara, tem uma coisa que o Wesley falou, e ele mudou uma perspectiva minha, que eu achei muito interessante. Eu questionava muito a montagem do álbum, né? E a Wesley falou bastante disso no nosso último encontro. E aí também trouxe para mim essa ideia, né? De que o álbum está sendo montado de uma maneira muito propositiva, é óbvio, mas da forma como ele fez, as quebras de ritmos e tal. Aquela faixa 6, que tem, inclusive, uma quebra grande, né? E aí vai para esse local. Eu acho que isso tem um papel importante para olhar para além, né? Olhar através, na verdade, dessas quebras de ritmo e até as estranhezas que vão causando, né? Eu gosto de pensar muito nisso, nas sensações que a escuta traz, e essas quebras de ritmo com a música me ajudam muito nisso. Mas falando especificamente dessa, né? Ele fala que ele acorda sempre que ele tá pegando a faca, né? Eu acordo sempre quando eu tô pegando a faca. E aí remete pra mim, eu fico fazendo conexões, né?
a imagem do Caravaggio com a faca na mão. Na mão. Aquela parada Verdade. que ele construiu artisticamente também Verdade. pro disco, né? Eu acordo sempre que eu pego a faca. E ele construiu o disco em cima da imagem do Caravaggio, principalmente da Rasos, que é a imagem lá, né, do Davi e do Golias. Então, tipo, eu acordo sempre que eu tô com a faca na mão. Pra mim faz esse... vai sempre fechando esse arco, tá ligado? Tipo assim, qual é a faca, o que tem na faca, o que significa Rasos, o momento que tá, e aí ele vai perguntando, né? E você não se arrepende do que você fez e tal. Se você ficar com a semiótica da imagem, principalmente desse quadro, né, do Rasos, que ele fala assim, cara, infelizmente a gente tem que ser pior que o mal, ele ainda traz isso. E cara. tipo assim, fecha de novo o mesmo arco da faca dele sendo, do Davi sendo maior que o Golias, e sabe? Pode ser um sentido que eu esteja dando, que pode ser proposital ou não, vai fazendo engenharia de obra pronta, né? Aí é foda. Mas, tipo, no Rasos, o Davi, Golias, a faca, ele sendo maior que o mal, tá ligado? Ele sendo maior que o gigante. E aí ele vai, usa a faca e mata de novo. Então, acho que tem muita coisa aí pra até pensar, né? Porra, olhando de novo pra obra, olhando como ele vai. Tava olhando agora. Isso mesmo. Como ele volta e faz o resgate do conceito. Aí eu sou o chato dos discos conceituais, mas como ele vai lá no meio de tudo e faz o resgate do conceito. E faz, ele busca. Exatamente. Eu acordo com a faca na mão e eu tenho que ser maior que o mal. E Rasos, o disco e a imagem do Caravaggio, tá ligado? Acho que é importante pra mim olhar pra essa faixa e lembrar, tu ainda tá aqui nesse disco, tá ligado? Ainda tô nessa construção, saca? Isso aí que tu falou, desse retorno do contexto, né? Que ele busca o contexto de volta, ele também faz uma parada extremamente inteligente, que ele termina mais uma vez a última frase com o começo da próxima, ali, da temática da próxima, né? Tudo bem. Na verdade, não. Não verdade, é? Não. É o contrário? Não. Ele termina com essa frase, mas a próxima música não é essa. Não é essa? Não. Eu jurava que era essa. Não, é depois. E aí, essa que eu acho muito da hora também. Eu jurava que era essa, gente. Não, eu acho que aí ele começa a mergulhar. Depois deu meia-noite, isso. depois. Aí ele começa com um local mais denso, mais escuro, mais obscuro, mais pesado. É onde eu gosto que o disco vai. É pra onde eu gosto. Deu meia-noite, mar de guerra, aí isso. Sim que vem pior que mal. Isso. Isso ele vai afundando. Aí, ó. Baco, vai tomar no cu. Eu não sei se o Diego dividiu em 6, já conseguindo mapear tudo isso, mas, cara, pra mim, assim, as 6 primeiras músicas mostra muito, assim, pra mim, né, eu tô falando sempre dessa ótica da questão de, tipo assim, pô, cara, quando você passa por muita coisa sem saber do porquê que você tá passando, quando você descobre, falando assim da racialidade, né, você descobrir que você foi atravessado por racismo, tipo, desde a infância, das relações, sejam elas de quais objetivos e finalidades, enfim, você nesse primeiro momento, que é esse primeiro bloco das 6 faixas, a gente vê muito ele transitando entre a raiva do que ele sente, do que descobre, de como o mundo enxerga e de como ele se vê a partir da ótica de quem olhou para ele também, e a negação de Exatamente. Tipo assim, mano, eu vou pegar isso pra mim também, eu vou tentar combater isso da forma que eu posso, que é o que é uma trajetória muito natural, mano. Por isso que quando eu falei assim da outra vez, eu ousei a falar que, pô, eu vejo muita trajetória de muito cara preto dito nas coisas que o Baco canta, e não é de hoje, é por conta disso, porque eu acho que levar em consideração essa... Eu acho muito fácil, tá ligado? Você, depois de racializado, você bater no peito e apontar na cara de todo mundo e falar um monte de merda pra todo mundo e querer fechar o clube, e agora eu sou assim, agora eu sou assado. Entendeu? Sem levar em consideração tudo que você viveu antes daquilo ali, né? Que pode fazer isso, porque tem os que também não pode, né? Também não pode simplesmente virar as costas pra tudo que viveu.
Então, eu acho que esses 6 primeiros blocos ele faz essa transição, ele mostra isso musicalmente falando, né? Essa dualidade. E esse segundo bloco para mim, assim, esse interlúdio é como se abrisse a porta, assim, para mim, né? É como se abrisse a porta, assim, você abre a porta e é tipo uma montanha e o mar, tá ligado? Se prepara que agora o bagulho vai ficar sinistro, a gente vai mergulhar. Sim. Não tem como, não tem pra onde fugir. Sim, também acho. Alisson, você queria falar alguma coisa? Tá mudo. Tá mudo. E aí, tá me ouvindo aí? Sim. Então. Cara, isso o Wesley falou, assim, esse disco mesmo, a gente trocou várias ideias no nosso primeiro encontro sobre esse disco, como esse disco vai se transformando. E cada música, cada interlúdio Travou, infelizmente. Transformação. Essa parte em específico. Voltou. Oscilando. Tá oscilando bastante. Tenta mudar para os dados, cara. Não sei se tá no Wi-Fi. Tenta mudar para os dados. Se tu quiser fechar teu vídeo, eu tô mais preocupado com o áudio. Fecha teu vídeo, muda para os dados que fica suave. Não se preocupa com a imagem, não. Acho que ele travou real. Vou esperar ele botou ali. Caiu, né, velho? Não. Voltou aí? Voltou melhor? Voltou. Fecha teu vídeo, cara. Deixa só teu áudio. Eu vou colocar aqui no áudio aqui, porque... Massa. Então, estão me ouvindo aí melhor? Sim. Tá ótimo. Agora tá 100% rádio. Então, assim, essa questão ali de uma sessão de terapia mesmo, que esse álbum se propõe, uma questão terapêutica de você se desnudar no ambiente de consultório, essa faixa, ela mostra isso. Que ele ali troca essa ideia e ele vai falar de questões dele. Ele não tá falando de outra pessoa, ele tá falando dele. Quando ele vai falar assim, quando o terapeuta vai falar que matar uma pessoa, né? Você está matando a si mesmo. No momento que você matou a si mesmo, no momento que você matou esse eu, esse ser que você tem. E ele tem ódio de si mesmo. Você pode ouvir isso nas outras faixas. Ele tem ódio do ser. Em certos momentos ele se autoconfronta. Então a gente vai chegar no momento da nossa vida que a gente vai confrontar com o nosso eu. E por confrontar esse eu, a gente não vai querer que esse eu mais viva. A gente vai querer que esse ser ele vive essa negação. Então, aquilo que o Wesley trouxe, que ele falou, por exemplo, algumas pessoas, né, nós, homens pretos, a gente teve uma percepção, uma negação de um homem preto, e a gente matou o homem preto em nós, real, vivo, e a gente não sabia que ele existia. Então, quando a gente traz ele de volta, pra gente ainda é um grande baque. Porque esse cara que volta, ele quer enfrentar todo mundo. Ele quer falar, olha, isso aqui sou eu, cara. Eu sempre sou assim, eu tenho orgulho disso aqui. Eu tenho orgulho desse nariz, eu tenho orgulho desse cabelo, eu tenho orgulho de quem eu sou. Então, trazer esse cara de volta que a gente matou, e a sociedade matou. A gente matou ele, mas a sociedade matou ele primeiro, tá ligado? Porque a sociedade que falou que ele tinha que morrer. Sim. Então, isso que o Baco traz muito. Assim, eu acho que não só nesse álbum, assim, eu acho que todos os álbuns do Baco, ele traz essa questão de resgatar quem ele é, sabe? Então ele era o cara lá no início, que era o cara que sofria gordofobia, por exemplo. Sim. O Baco era um cara que sofria gordofobia. Aí depois tem a questão da xenofobia que ele sofre também nos próximos álbuns dele, em relação de ser um homem da Bahia nordestino. E aí vai acontecendo, e depois tem o fetiche do homem negro também, que é outra questão que a gente sabe que vai acontecer, né? Então, eu acho que é muito disso, assim, mais do eu, de matar esse ser que vira e mexe aparece para confrontar o ser que tá evoluindo, o
ser que está procurando, que está nessa busca, porque é o que a sociedade quer, que esse ser ele permaneça morto. Sim, faz muito sentido real. E aí a gente... Lucas, você quer falar, velho? Lucas tá aí? Tá no Tô. Não tá conseguindo clicar, não. No botão. Só que é o áudio, né? Então não vou abrir, não. Mas eu quero o vídeo, mas se só tiver como entregar o áudio, tá bom. O importante é você falar. Não dá pra ter o vídeo, mas agora eu tô suave. Eu fiz algumas anotações aqui, eu queria começar pela faixa anterior, que assim, no início ali daquela faixa anterior tem um violão que puxa uma harmonia com umas batidas eletrônicas, depois muda pra uma música e compondo, acho que assim, ou seja, pra mim esse é o alter ego dele. Então são essas cordas diferentes daquele mundo, que essas cordas são as vibrações. Tentando fazer aqui uma analogia sobre como a estrutura dessa harmonia ou falta de harmonia também tem a ver com esse alter ego, né? De um lado, ele tá mentindo pra si mesmo, vivo mentindo pra si mesmo. E no outro lado, ele é o negro, negrão e negrito. Sim. Então, essa mudança de harmonia pra melodia, que depois fica nota por nota, e isso é uma melodia, pra mim simboliza essa individualização de que não dá pra mentir pra si mesmo todo tempo, ao mesmo tempo você tem que usar essa máscara social. Isso para além do nome, né, que já segue uma intensa tradição ali, desde o João Nogueira, o pai do Diego Nogueira, com essas músicas, né, Espelho, por trás do espelho, agora o Baco com fugindo do espelho, fugindo agora de si mesmo, porque você é o seu próprio monstro. Essa ideia do Davi e essa luta parece incrível para todo mundo, porque a Bíblia funciona como analogias, mas todas essas analogias são porque é alguém pequeno ganhando de alguém grande, mas a gente tem que lembrar que o Davi estava com uma funda. Se ele estava com uma funda num exército, significa que ele era artilharia. Então, ele é a artilharia contra a infantaria. Qualquer um que sabe o mínimo, ou que tem né, de guerra, vai saber que a artilharia ganha da infantaria. Porque tá armado, consegue atacar de longe. Então, assim, era uma vitória óbvia nesse sentido. E o 7, pra mim, esse interlúdio é a continuação desse processo de tratamento dele discutindo ali de morto, né? Esse tratamento de um morto, que é um morto falando sobre morte. O que é um morto falando sobre morte? Esse morto interno, aí eu já não sei se é sobre matar a si mesmo, morte do ego, se é uma morte real que ele matou alguém mesmo. O fato é que é chocante, e ele disse que ele faria bem pior. Se ele faria bem pior, significa que ele nega a sua própria ação, achando que não foi relevante o suficiente, que ele precisaria sentir mais. Então, assim, estar presentificado nos lugares de sofrimento. Isso estar individualizado novamente, como se tudo que você vivesse fosse só seu agora. Não só você matou, não só você roubou, não só você colocou tudo isso como nenhuma experiência individual. Então, a escolha da mudança de harmonias anteriormente, pianos, que a gente estava discutindo, para as cordas, e a mudança dessa harmonia para a melodia simboliza, então, essa fragmentação desse alter ego, talvez em 3 ou em 2 aqui. Então, encerra essa interpretação aqui do 6 e do 7, tá? Massa, beleza. Massa pra caramba. Bom, faz muito sentido, cara. Volta um pouco no que a gente tava levantando, né? Ele matou quem, né? No final das contas, a Seal. Enfim, as coisas pra gente deixar pra aprofundar. E aí a gente vai pra 7, né? Pra 8, né? Deu meia-noite. Isso. Que ela já começa com um ponto de pombagira, né? Eu acho foda isso, porque mostra pra mim sempre muito essa questão da ancestralidade e de trazer essas referências, né, cara? O Baco, ele sempre faz muito isso. E trazer isso para a arte, assim, para a obra de maneira geral, com conceito, né? Eu acho que é muito legal, né? Eu anotei umas coisas aqui, para mim ela parece isso que eu fui pesquisar, depois eu, enfim, já achava que tinha alguma coisa relacionada à espiritualidade, aí vi que era um ponto de pombagira, né? Que vem da origem do nome. Para mim ela parece muito uma oração, né? Na real, ela parece uma oração, eu até escrevi isso, a música parece uma oração a Exu e a pombagira, né? E fica muito nessa história, né? Aí ele faz essa... Porque ele fala, né, sobre a mão esquerda também. Sim,
E aí ele fala, ele vai questionando, como a gente comentou ali, a gente concordou que essa parte do disco é realmente um aprofundamento. Vamos ao fundo das questões, vamos aqui deixar a coisa obscura mesmo, né? E aí ele já vem perguntando quem é que vai cuidar dos traumas da sua criança. E eu particularmente gosto muito desse tom sombrio quando o Baco assume esse tom sombrio na composição, que vai jogando as coisas lá para baixo, que aí tu fala assim, caramba, tem coisa aqui que eu preciso pescar, tem que olhar, tem que pesquisar, tem que ver, né? Tem que ouvir mais, né? Ouvir mais vezes, né? Que ele fala que não é inofensivo, e eu acho legal dessa faixa que ao mesmo tempo que ela começa com um ponto de pombagira, ele chama uma referência que eu acho muito foda, que pra mim sempre pega muito, porque assim, é uma obra que me impactou há muito tempo, eu só assisti uma vez, mas eu sou impactado com ela de novo, tanto que eu não faço nem muita questão de assistir de novo, porque eu gosto de manter o impacto que ela me causou da outra vez. Eu me devo uma nova assistida, né? Que aí ele fala como Akira, né? E aí eu lembro do anime do Akira, que é assim, eu tenho os livros dele. Eu vi uma vez, me impactou, não quero ver de novo, porque eu gosto de guardar aquele impacto e das coisas, né? Então, na mesma música que eu acho legal, essa construção, ele começa com um ponto de pombagira, fazendo uma oração a Exu e a pombagira, e ainda bota um Akira no meio, e aí quem viu, quem não viu, pra mim, do Akira fica o potencial destrutivo que ele tem, tá ligado? No final da contas, Akira explode a porra toda, então... É muito poder muito muito poder, exatamente. Então, eu acho legal o arco que essa música constrói. Cara, eu tenho uma parada nessa música de toda. Ela tem várias etapas, né? Sim. E realmente eu tenho a mesma sensação de oração, mas não de oração em si, de ponto mesmo. Eu tenho uma pegada que parece que isso aí ele fez um ponto de homenagem, assim, sabe? Tipo, eu fui treinando, ouvindo essa música, parece muito ponto, cara. Literalmente ainda no final, assim, que tipo que ele fala, a lua se escondeu, mantenha seu axé, porra, é muito firmeza, né? Sim. Só que tem uma parada ali no começo ali que eu fico muito reflexivo sobre essa parte que ele fala que tipo, que a minha língua guarde o meu sonho e minhas ambições. Exatamente. Sabe? Que é tipo, cara, isso é muito foda que eu tenha aprendido a fazer isso agora na minha vida, sabe? E fecho meus olhos, não posso ver essas tentações, coisas que eu não preciso, lembre, são só distrações. Cara, é muito o que eu tô vivendo. É muito, muito, muito assim, de tipo, cara, tem coisa acontecendo que eu vou fechar minha língua, guardar meus sonhos, minhas ambições, saca? Porque qualquer coisa é só distração. Sim. Qualquer coisa que vinha ali, aparecer ali, que eu não preciso, é só distração. Como a gente conversou agora há pouco atrás. Sim. Sabe, de tipo, coisa eu tô aqui, não, isso aí é só distração, não é o que tu precisa agora. Então, de toda essa construção que ele fez dessa faixa, que é uma faixa muito... Depois do que aconteceu no interlúdio e na faixa anteriores que o Lucas trouxe tão bem pra nós, eu sinto que aqui ele tá fazendo a firmeza dele. Sim. Ele tá fazendo a firmeza dele, ele tá fazendo, ó, voltei, sabe? Eu passei daquela parte ali da terapia, falei que eu matei a mim mesmo, porque eu era muito novo lá atrás, e agora eu tô voltando a fazer minha firmeza aqui, que me estendeu a mão esquerda. Faz sentido. Saca? Faz sentido. Eu tô com essa pegada, assim, nessa visão. Eu ainda acho, aqui é só eu discordando na brisa aqui, eu não acho que ele voltou, eu acho que ele tá, tipo assim, tentando se afirmar pra fazer esse arco de retorno, se a gente pensasse numa jornada do herói aqui, faz sentido. Acho que é tipo assim, eu estou dentro da caverna aí. É o ato de levantar, né? É o ato de se levantar pra poder agir, né? Exato, eu preciso sair desse buraco, e aí esses são os pensamentos, mas fala aí, Wesley, por favor. Pô, cara, e assim, né, pra mim também fica muito com esse lance de tipo,
quando você chega num lugar, você chega num ponto da sua vida, da sua caminhada, enfim, que você olha para trás e fala assim, tipo, pô, eu não tenho como melhorar o que passou, tá ligado? Mas agora eu tenho que fazer alguma coisa daqui para frente. E como que eu quero ser daqui para frente? E aí ele se agarra à espiritualidade. E aí esse se agarrar à espiritualidade, você vê que todo momento que ele fala da espiritualidade, ele fala de projeção de futuro, né, cara? Mas toda vez que ele fala, tipo, do ponto de vista dele, ele não consegue deixar o ódio, tá ligado? Ele não consegue. Ele fala, em vários momentos, ele fala do ódio, ele fala do trauma, ele fala do passado, ele fala... E aí, assim, também tem aquele lance, né? Tem frases aqui que... Tem coisas que ele fala pra ele e tem coisas que ele fala pro outro. Esse outro, provavelmente, são pessoas que às vezes julga a caminhada do cara e nem sabe, tipo, de tudo que ele já passou, tá ligado? E aí, quando ele fala assim... Tem uma parte que eu tava lendo que ele fala assim, cara, os olhares que me cortam nem te arranham, tá ligado? Mano, isso aqui, assim, se um cara preto falar isso, tipo, e um cara branco, da galera do racista, né, que se diz antirracista, a galera que tenta se aproximar, não sei do que, do nosso aspecto, do nosso ponto de vista, receber isso aqui da forma que o cara tá falando, irmão, pra mim, assim, tipo, entender o peso do que tá sendo dito aqui, cara, o objetivo da frase no disco, pra mim, tá excelente, sabe? Mas assim, voltando eu dei uma brisada aqui, mas voltando, cara, esses diálogos que ele tem durante essa faixa, ora com a espiritualidade, ora com ele do presente projetando o futuro e ora com ele do passado, me remete muito a esse lance do tipo, é a hora de recalcular a rota com a bagagem que eu tenho. Não dá pra, tipo, zerar a bagagem, agora eu sou um novo homem, agora fez uma nova criatura. Não tem nova criatura, pai. Como nova criatura, eu fui o mesmo, de lá pra cá, como que agora eu vi outra parada? Eu só tenho uma fita, só que agora ele tá tentando orientar de acordo com o que ele tem de maturidade, com o que ele tem de percepção de mundo, com as escolhas, e aí ele lembrando ele mesmo, fala, cara, isso aqui são só distrações, você do passado, talvez perdesse tempo com essas coisas. Muito foda, Wesley, é isso mesmo. Pra onde você quer chegar, não dá. Entendeu? Nossa. Tem que fazer melhores escolhas. E aí, nisso tudo, ele vai trazendo, né, cara? E também tem, voltando aí um ponto que eu não explorei muito, mas cara, quando ele fala dele do passado aqui, a gente é capaz de trazer pra dentro da nossa vida, tá ligado? Essas frases que ele fala. Quando ele fala, tipo, além dele falar, né, dos olhares, da questão dos olhares, ele fala o rosto que apanha não esquece das lembranças, né? E aí ele pergunta, quem vai cuidar dos traumas da sua criança? Quem vai cuidar? Tipo, mano, é ele com as dores dele, tipo, mano, beleza, daqui pra frente entendi que eu tenho essas dores aqui, mas não tem como ele me livrar dela pra poder seguir, e vamos com elas mesmo, vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. Tô pedindo proteção, pedindo caminho, tô pedindo axé e vamos, é o que tem. Massa, acho que é isso mesmo, concordo 100%. O Alisson? Muito foda, Wesley, muito foda mesmo. Muito. Pô, não sei se é raiva por necessidade, mano. Porra. Não, cara, essa faixa ela é cheia de canetada, cara. Eu acho que a gente vai ficar só até nessa faixa, né, Diego? Vamos tentar fazer mais alguma coisa aqui. Vamos estender, pelo menos fechar aí essa rodada dessa aqui. Tá. Fala aí, Wesley, fala aí. Não, eu só ia falar que eu lembrei que lá na análise do disco do Emicida, eu falei sobre o final dessa música, né? O final desse trecho que eu tava comentando. Ele fala, só quem não me entende me pede pra eu voltar a gritar. Sim. Porra,
Você tá entendendo? Sim. Pra mim, é um cara que tá lutando contra a própria dor, é um cara que tá lutando pra, tipo, se livrar dessa dor, se livrar do peso dessa dor, se livrar de, tipo, caminhar com essa dor, tá ligado? E aí a gente vê ele explorando o que ele poderia ser, além da dor, e aí a pessoa fala, eu gostava mesmo, era do rapper de antigamente, meu irmão. Meu Deus, você gostava do Mano Brown quando ele passava fome. Você gostava do Emicida quando ele dividia comida com o rato. Você gostava do Baco quando ele não era, tipo, quando ele queria se matar. Mas agora que os caras estão bem, estão vivendo, estão, tipo, explorando o que eles conseguiram. Dentro que eles... agora não serve. Que nem eu tenho... rola na internet agora aquele mensagem, assim você não quer, né? Assim você não quer. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu acho foda assim isso. Não quer, né? Assim vestido de McDonald's não quer. Não, eu acho foda, assim, essa música, ela traz um resgate pro disco, e o disco traz, pensando numa tradução semiótica, né? Não do Baco, mas da gente, de qualquer pessoa que vai parar pra se repensar. É tipo assim, pensa que o disco, ele não precisa o Baco para você olhar o Baco, e aí eu vou trazer esse eu lírico pra gente, né? Então, a gente de uma maneira geral, esse agente, uma forma disforme, um coletivo disforme. Com esse disco, da forma que ele se constrói, até esse momento, você consegue passar por muitas etapas de autoentendimento e uma análise profunda das coisas pelas quais esse agente, você... já passou, essa pessoa já passou. Então você consegue construir um personagem porque ele acaba aglutinando várias questões coletivas que são, ao mesmo tempo, muito pessoais e são coletivas porque acontece com todo mundo. Então é o que chamariam de persona. Então, tipo assim, você consegue construir essa jornada sem precisar recorrer a outras obras, entendendo que talvez você entenda esse eu não vou falar que é o Baco, é o eu lírico. Talvez você entenda esse eu, entendendo a profundidade do que eu tô fazendo aqui. Eu construí uma montanha russa, fui ao fim do poço, me sexualizei, fiz um monte de coisa aqui e tal, e agora eu tô aqui. Tô aqui no fundo do poço. Matei, e como vocês falaram, matei o mal, que era maior, ou me matei, tô aqui no meu inconsciente, no umbral, no inferno, no plano astral. Diego, faz todo sentido o que tu estás falando com a próxima música. Sim, porque eu acho que é um arco. Então é assim, você consegue, que é o que eu quero dizer com esse disco, né? Do eu lírico, senão vai parecer que a gente tá só babando o ovo do Baco aqui. Não lírico. Tamo não, né? Cara, infelizmente o artista as pessoas podem achar que a gente não pode, né? Mas tu fez aquele meme meu que casou, tem que botar aquele teu lá e Baco vai tomando cu, eu não vou esquecer isso não, cara. Porque vai parecer que é só... É que nem o pessoal falando isso, tá pelando o saco aqui do Baco, mas na real é a obra, né? E a gente conseguiu ver genialidade na obra. Então, tipo assim, você consegue fazer desde a capa, né, cara? Desde as capas até das trilhas também. Desde a escolha do nome, cara. Não, e pode crer. E se vocês pararem pra pensar assim, em um outro local, em um outro universo, na Terra 272 lá, vai ter uma galera que tá fazendo resenha de outros aspectos que a gente nem imaginou do disco, mas a gente tá trazendo pra cá, tipo assim, olha essa trajetória, contextualizando pra gente, do homem negro que passou por esses atravessamentos, por esses locais, olha onde ele tá nesse momento, e é que eu queria, meio pra encerrar minha fala, você consegue fazer uma autoanálise entendendo a profundidade que a gente tá enxergando nas faixas, em consenso aqui. A gente está criando sentido nas faixas a partir dos nossos consensos. E ainda assim, olhando para alguns pontos, você consegue dizer, caraca, realmente, passei por isso, passei por aquilo, tô nesse momento, vou sair, tá ligado? Então, o que eu acho que mergulha junto com ele, né, mano? Exatamente. E pode ser só a partir do nosso ponto de vista, como eu falei lá, da Terra 272. Tipo assim, outras pessoas vendo outras coisas diferentes do que a gente tá vendo. Massa, essa aqui é a nossa ideia, é o nosso entendimento. A gente tá trocando ideia a respeito do nosso entendimento coletivo do disco. Mas, tipo assim, dá pra você fazer uma autoanálise ouvindo, que eu acho que esse é o ponto que torna ele
bacana pra gente nesse contexto. Tipo assim, eu consigo ver coisas minhas e fazer essa autoanálise. Agora a gente tá aqui, lá no fundo do poço, falando uma profissão de fé pra gente, tá ligado? Basicamente. Mas era o que eu queria dizer também a respeito disso. Vamos lá, Wallace. Alisson não falou. Então, eu acho que é como se fosse mesmo uma oração, essa faixa, uma prece ali. Quando ele fala assim, eu preciso me manter vivo. E tem uma outra parte que ele fala, né, que as pessoas que eu amo precisam da minha proteção. A gente tem uma frase que fala assim, tem alguém em casa me esperando. No trabalho, tem alguém me esperando, tem alguém que depende de mim. E tudo que a gente faz na nossa vida, né, tem pessoas ao nosso redor, e apesar de tudo, de todas as questões, a gente faz por elas. Então, pelos nossos filhos, pelos nossos pais, quem quer que seja. E ele traz isso aqui, né, nessa ótica. Ele vai passando por uma série de atravessamentos, trazendo também, não só questões de, olha, você precisa se manter vivo, olha que eu me mantive vivo, você precisa do axé, você precisa da sua fé, você precisa disso também para sobreviver. Não é só uma questão racional, aqui que eu trouxe na última vez, não é sair encarando todo mundo com a faca na mão que tu vai resolver seus problemas. Você precisa ser racional, porque eles te odeiam, eles não gostam de você, eles não vão gostar de você. Então eu acho que encaixou muito bem assim, essa pegada dele. E trazendo também um pouco dessa... não é, vocês falaram a questão aqui do Papa em si, não é nem uma questão de uma puxação de saco. Porque quando sai uma questão de algo diferente, uma coisa diferente, a gente fica maravilhado assim, de ver até no rap coisas diferentes mesmo. Então vamos supor que Sobreviver no Inferno, que foi um álbum de 97. Os caras foram estudar esse álbum, sei lá, 15, 20 anos depois, não entenderam aquilo ali como os caras contando várias histórias. E o Bapa, que no álbum, ele continua contando essas histórias e trazendo essas histórias de um ponto de vista contemporâneo. Qual que é o nosso mal no momento? É a questão da saúde mental, a questão do cuidado, a questão também desse descobrimento também da população negra, de uma identificação maior que não se tinha antes. Então ele traz tudo isso e coloca dentro, insere tudo isso no álbum, e trazendo também essa questão da fé. Eu acho que essa faixa em si, né, ela tem uma pegada muito que vem daquela constância, né, festa, depois tem o álbum desce, depois sobe, agora não, peraí, vamos trocar uma ideia aqui, acontece isso. Sim. E ele vai elencando cada ponto, cada detalhezinho sobre a caminhada dele. Ele fala assim, me queria um monstro, virei monstro para não me assombrar, né? Ou seja, eu me transformei numa pessoa que eu não queria para ninguém me incomodar. Sim. Por quantas vezes a gente se transforma em alguém que a gente não queria ser, para que as pessoas não façam aquela questão, né? Eu vou colar não nos invadam, né? Isso, eu vou colar com os carinha da escola que são os marrentos para ninguém mexer comigo, né, cara? Eu vou comprar lanche para aqueles caras, vou andar com aqueles caras para ninguém mexer comigo. E é a mesma coisa deles. Às vezes a gente se torna uma pessoa um pouco mais assim, porque a gente sabe das dores, a gente sabe como é que funciona, a gente sabe como é que é. Já que eu posso não ser respeitado, né? Porque não me respeitar é uma coisa que fazem comigo desde criança, eu prefiro ser temido. Né? Então eu vou ao decorrer da nossa, e até falando de masculinidade, que pô, eu iniciei o último episódio
do parente e não continue. Mas falando de masculinidade, historicamente, do que a gente já discutiu aqui, e até o Diego já trouxe vários episódios que a gente com convidados discutindo sobre, a gente sempre passa por esse lugar, né? Tipo, eu tenho que provar que eu sou mais homem que o outro, e provar que eu sou mais homem que o outro não é que ele me respeite, é que ele tenha medo de mim, que ele não queira nem tentar me desrespeitar. Entendeu? E aí, nessas nuances que o Baco vai e volta, né? Ele, pra mim, tem aquela frase, né? Onde separa os homens dos meninos. Aqui ele junta, né? Aqui ele junta os homens dos meninos, né? Sim. Ele fala pra todo mundo, ele tá falando pra todo mundo. Sim. Cara, e é muito louco que eu tô ouvindo vocês falar e... Enfim, depois eu vou trazer isso aqui. Tudo que vocês estão falando assim cabe pra 2 músicas, cara. Isso é muito louco. Sim, a gente vai passar 2026 inteiro falando desse. Cabe para 2 músicas, porque a próxima música é a síntese inteira disso que vocês estão falando, que o Alisson falou inteiro. A próxima música é a síntese disso. Vai lá, Luca. Acho que o Luca já tinha falado, não foi? Não? Já? Acho que não. Oi? Ele falou, ele voltou uma faixa e falou da 6 e 8. da 7, não falei da meia-noite, não. Então, a Deu Meia-Noite, acho que ela é bem intensa, né? Ela exemplifica que ela fala, os caminhos estão abertos pra você, começa nisso, né? Então, de abrir os caminhos, né? E ele fala que mesmo nesses caminhos, olha, não vai ser tudo bem, você vai ter olhares, vai ter abusos, usa essa palavra, vai ter cuidado. E você acaba virando um monstro. Né? E ele fala, ore enquanto puder, chore até passar, mantenha um axé. Então ele fala, né, que aí já muda, né, pra ele, ore quando puder, mantém taratatá, esse parapapá. É bem interessante que é medida de campo harmônico, então tentando voltar essa harmonia aí que é dada para que ele fale, né? Então, que a falsidade não me encontre. Então, isso de tentar ficar vivo, dessa harmonia, de chegar e desses conselhos também, acho que, portanto, para mim é uma batalha física e espiritual. Aqui ele entendeu qual que é o problema dele, né? E tá ali tentando se resolver à medida que ali no YouTube você vê os GIFs que passam, são pessoas que se olham, mas os olhares não se cruzam. Isso é interessante. Ficou bem legal, isso ficou super importante. Que como elas estão na mesma altura, mas estão olhando ali em ângulos diferentes. Então, isso é bem legal pra todo pra contexto gente. pensado, é foda. Nossa. É muito foda. É muito legal. Então, assim, é um mundo foda, né? Nessa noção do observador, entende? Porque é isso, né? Ninguém sabe o quanto tá passando. Então, acho que é isso que aquela imagem tá falando também. Pô, excelente mesmo. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que Mar de Guerra, que é a próxima, é uma música que tem muita coisa pra falar. Então, é minha preferida, cara. E eu gosto muito dela, porque ela traz muita coisa. Não vou aprofundar nela aqui. E aí eu vou fazer pra gente deixar pra próxima, que aí a gente começa já dando profundidade a ela. Perfeito. Porque essa música... E engraçado que tudo que o Alisson falou, o Diego falou e o Wesley, porque o Lucas foi um pouco mais técnico na questão da teoria musical, essa música Mar de Guerra, ela sintetiza isso, cara. Ela transforma toda essa parada ali em melodia, em coisas em coisas que é muito difícil até verbalizar. Essa música é muito pica das ideias mesmo, cara. Nem todo mar é calmo. Porra. Enfim. É a minha preferida do álbum inteiro. Show. Aí a gente vai continuar essa na próxima. A gente meio que fica por aqui. Eu tinha pedido para vocês separarem algumas sugestões, né, do que fosse. Eu queria separar para tentar trazer mais uma tomada do programa na mesma semana que ele vai ao ar. Então eu queria saber se vocês separaram alguma coisa, dica para dar para quem tá ouvindo a gente, alguma coisa de caráter geral, assim, pra gente quiser falar um pouco a respeito disso, pra gente ir encerrar.
É sobre o que eu quiser ou é sobre qualquer critério? Sobre o que quiser. É repertório. A gente estava falando de repertório agora há pouco, é isso, repertório. Eu vou anotar tudo. Vou baseado assim, baseado na minha ótica, né, de tudo que a gente tem falado musicalmente até aqui, e também muito da profundidade que esse álbum trouxe para muitas coisas. Eu queria indicar, principalmente para nós, né, homens negros, né, que a gente às vezes cresce muito no meio ali de música de protesto, né? Seja independente de qual ritmo for, a gente está sempre próximo de uma música de protesto, né? Sim. Seja no hip hop, no rock, no funk, enfim, a gente está muito perto. E eu acho que calma aí, meu gato faça merda. Ele tá doido pra fazer, cara. E eu tenho para mim, quando o Diego falou da indicação, a primeira coisa que veio na minha cabeça a gente precisa se permitir sentir outras coisas. Olha lá, fez merda. Depois eu a gente precisa se permitir sentir outras coisas, tá ligado? Que não seja só raiva, que não seja só revolta ou só indignação. E isso eu sei que é importante, sim. É força motriz, foi e vai ser, enfim, qualquer tempo pra gente, tá ligado? Sim. Mas eu acho que é importante. Inclusive o Baco vai dar uma outra abertura para uma outra fase desse disco falando sobre isso, né? Que não foi permitido sentir, né? Então acho que é importante a gente se permitir sentir. Isso é uma parada que o psicólogo Thiago Alan José fala muito no Instagram, né? Quem conhece sabe, ele fala muito, o norte do desenvolvimento é o sentir, ou seja, e ele é um psicólogo que fala direcionado para homens pretos, né? Então quando ele fala que o norte do nosso desenvolvimento é voltar a sentir, casa muito com tudo isso que o Baco também traz nesse álbum, tá ligado? Então, para voltar a sentir, se eu fosse recomendar aqui, falar, eu tenho uma playlist. Eu não vou lembrar o nome da playlist, mas depois a gente pode colocar aí no link. Eu vou botar linkado. É bacana, mas assim, falando de artista, cara, a Suede, que participa do disco do Baco também, músicas da Suede, músicas da Lued Luna, Lineker, sabe? Tipo, voltar a sentir. Qualquer outra coisa além de raiva, indignação, revolta. Sim. A sentir outras coisas. Sim. E voltar. E aí nisso se permitir escutar qualquer outro estilo de música. Cara. Excelente. Cara, eu tô eu não tenho consumido muita coisa, tá bem difícil. Mas eu até tinha comentado com o Diego, a gente tava conversando bastante sobre a questão de repertório, né, Diego? Sim. E aí a única coisa que eu consegui ver que tava em alta, assim, e caiu ali na TV ali pra ver, foi Sinners. Então eu fico com essa indicação, porque a única coisa que eu ouvi dentro de 3 meses, a única coisa que eu ouvi, tirando outras coisas que eu vi, foi Jorge. Sim. É o macaquinho Jorge, o desenho. Tô ligado. Então, que o Mikael, meu filho, ama, tá ligado? Ele chega em casa, Jorge. Sim. E Sinners, cara, eu achei muito bacana porque ele tem uma ligação com patuá, com orixás, sem falar de orixás. Sim. E tem umas paradas muito loucas. É um filme de terror, assim, meio creepy às vezes, mas... Porra, cara, muito louco. Antigamente, quando a gente era mais novo, a gente assistia uns filmes de americanos, assim, que se passava em Louisiana, e então a gente conhecia um pouquinho daquelas músicas gospels americanas de negão, assim, de plantações. Cara, isso traz esse sentimento, assim, esse filme. Sim. Então, fica a minha indicação para Cines, Os Pecadores, com o... Esqueci o nome dele, Júnior, mas é o do B. Jordan, mas é o diretor é o Coogler, né? Ryan Coogler. Ryan Coogler, que é um cara fudido. Massa.
Um adendo, né, sobre pecadores, sinners, aquela cena lá da música, né, passando por várias referências que ele fala que traz o passado, presente e futuro também, né? Sim, eu achei que ele tem um quê afrocentrado muito honesto, na real, assim. Não sei se eu posso dizer que ele é um filme afrocentrado, talvez pra não tem um pouco de oriental ali também, né? Não chatear muito, na real, tipo, eu não chatear muito os ortodoxos, mas pra mim, ele tem uma veia afrocentrada, na verdade, uma orientação afrocentrada, né? Porque, por exemplo, ele vai em cima do blues e aí ele chama o blues trazendo toda a referência, né? As ramificações do blues, né? Eu vou dizer que aquela cena musical ali, pra mim, tirando aqui, sendo muito ensimesmado, e, tipo, ele fez um parenta do blues ali, então, tá ligado? Eu acho que massa pra caralho. Trazer essa... Então vamos voltar um pouco no tempo agora e traz essa... Sim! Pô, real. Então, eu gostei muito disso e ele pegou referências boas. Da onda gospel, e principalmente se passou despercebido, eu acho que é importante remarcar que é algo que vai inclusive no próximo Parenta, né? Dando um spoiler aqui, que na verdade esse episódio vai sair depois que o último. Então é o último Parenta, o 36, falando sobre o voodoo, que é muito que pega ali. Então tem o voodoo ali e tal. Ali é mais voodoo, né? Ela ali é do voodoo mesmo, realmente caribenho, e também tem mais uma pegada assim, né? Porque o voodoo, ele vem da origem daquele povo escravizado que estava ali. Porque os escravos daquele sul-americano é de origem nigeriana. Mais ou menos ali. Que é o povo Fon e Ewe, né? E ali eles praticam o culto aos voduns, que veio para a América como voodoo. Então, essa parte caribe ali, pegando o sul dos Estados Unidos, principalmente o sul, né, com toda essa influência, porque eles chegavam para o Caribe e eram vendidos para o sul dos Estados Unidos. Então, tem muita influência do voodoo. Não é à toa que a matriarca da parada lá, ela exerce um culto vodum, um culto voodoo, né, no final das contas. Mas o último Parenta vai falar, né? Quem tá ouvindo agora, o último Parenta vai falar sobre isso, não sobre os pecadores, mas sobre o voodoo em si. Vou dar um spoiler foda. Que massa, aqui. Cara. Que massa. Eu falei, né? Eu acabei de programar o programa, então não vai ser novidade. Vou deixar aqui o spoiler. Tô curioso para essa tua introdução. Eu falei da influência do voodoo na Revolução Haitiana e aplicando isso pro continente, né? Pra América... para América, na onda negra que vem depois, que vai desembocar nos malês e tal, falando um pouco disso, né? O episódio que fecha o mês da mulher, e falando que foi uma cerimônia de uma divindade de voodoo haitiano, né? Que não tinha na África, não veio do Vodun, que é uma entidade que foi somente do Vodun haitiano. Eu tô com tudo fresco aqui porque eu gravei esses dias. Tipo, que conversa muito com esse misticismo que tem dentro do Sinners, porque ela sente que tem alguma coisa errada. E aí, a partir do voodoo, que isso vai... Então, tem bastante ligação. Acabei roubando a indicação, mas vou deixar a indicação do último Parenta aí. Só deixou mais viva essa indicação, né? Mais forte. É imbricado. Lucas. Ok, oi gente. Oi, tudo bem? Tudo bom? Olá. Boa noite. Bom, então me despedir de vocês, né? Foi um prazer ter você conosco aqui, ouvindo a gente, desejando. Estamos, da última vez, né? Eu gosto de fazer essas mudanças históricas, enfim. Estávamos e gravamos o podcast anterior no ano da Serpente de Madeira no calendário chinês. O ano da Serpente de Madeira. E entramos agora no ano do Cavalo de Fogo. Então, prazer em montar esse pocotó de fogo aí. Vamos ver onde ele vai nos levar, né? Já começou de um jeito bizarro. Me lembrei daquele desenho da menina ruiva. Ariel, né? Cavalo de fogo. Quando então já começou o cavalo de fogo ali que tocou meu coração. A referência tá na mesma idade, entregando a idade aqui, cara. Tô me entregando. Foi mal, Lucas. A gente voltou um tempinho aí, cara. Não, esse Remember. Os millennials agora se encontraram. O Wesley que reclamava que usava as referências e o nego não entendia. Aí, ó. Aí, ó.
E eu diria, então, para ir pro que está acontecendo internacionalmente, que acho que é super importante de entender algumas questões. Então, Sim. vou recomendar o Strategic Culture, é um site muito bom, tá em inglês. Uhum. Nossa, vai passar em inglês, eu posso o que eu quiser, caralho. Sim. Tô brincando, pessoal. Então, tem o Strategic Culture, você Google tem traduz. algumas pessoas para pensar também. O próprio Amico Cabral tá traduzido, muito Counter? legal. Strategic Culture, para pensar um pouco, pessoal independente. A própria Al Jazeera, Sputnik, a TASS, são algumas revistas, acho que é importante para a gente entender o que está acontecendo geopoliticamente no mundo. Mudanças e transformações aí. Sim. Grandes. Não, grandes e bizarras, assim, né? Que a gente tem que acompanhar, né? Então, acho que isso é importante e relevante para a gente ver o que está acontecendo aí e é isso, o definidor é que os Estados Unidos agora define os Estados Unidos como o império das mentiras, das guerras eternas, Foda. do cinismo e do sindicato Epstein. Então, assim, é isso. Não tem como não tocar nesse assunto, galera. Tá falando aqui com o professor também. Leiam o ECA Digital, né? A Lei FELCA, que saiu. Ela é super importante pra gente que tá falando sobre pessoas que têm filhos e pensam em ter filhos. Então, vai começar a pedir idade, galera. Vai começar a pedir reconhecimento. Os pais vão ser responsabilizados pelas coisas que essas pessoas vêm fazendo, enfim, abusos com animais, venda de conteúdo de pessoas, né? Sim. Tudo mais, acho que tudo isso é importante. O ECA Digital, então, vai resguardar a gente nesse sentido também. Cuidado com a imagem que seus filhos tiram dos professores. Agora, de música, eu diria Bob Marley, a música War. Boa. Barrington Levy, a música Black Roses, é lindo, ele fala de um jardim, mas ele tá cantando em reggae, Amazon Reggae, então ele tá cantando Black Roses in my water, Black Roses. Nem precisa mais ouvir, já estou satisfeito já. É bom. O livro, acho que o Amilcar Cabral enquanto pessoa e a Ana Maria Gonçalves também, o livro Um Defeito de Cor. Ela vai ser a primeira imortal negra da Academia Brasileira de Letras. Teve uma exposição linda no Sesc, 24 de alguma coisa. Tem de maio, tem de julho, tem 24 de um monte de coisa. São Paulo tem um monte de número. Enfim. Teve no Sesc lá, lindo. Então, Um Defeito de Cor muito bom também. Essa história longuíssima. Isso aqui é pra quem tem tempo e não quer fazer mais nada, além de ler um bom romance. Então, você que não quer ficar atrás, sofrendo, que vai estar tudo errado. Não, peraí, pô. Calma que vai ter fanservice. Tá aqui, ó. No meu polegar aqui atrás, ó. Tá bem aqui. Versão não vejo. É que ajusta o foco, né? Pra você, a gente só pra ter noção de onde tá, Pega ele. Não pegar. O pessoal vê. Tá, olha. Porque essa capa aqui é a capa antiga, né? Mas é o tijolão bonitão aqui. Não, é lindo. Ela é linda. Então falando pra você, é longo, assim, é um texto longo pra você ir devorando aos poucos, assim. Então, Amilcar Cabral, a Denise Ferreira também, uma pensadora muito legal, fala de um evento quântico, evento racial. Ela é muito louca, é filósofa, física, ela é brava também, tá? Aí é pra quem já é mais da maluquice, assim, enfim, já gosta de algo mais profundo e tal. Quem quer ficar se quiser, então, pra todo mundo aí. Bob Marley, Barrington Levy, Ana Maria Gonçalves, Strategic Culture para você acompanhar as coisas internacionais que estão acontecendo, o fechamento do Estreito de Hormuz, o que é a pirâmide de derivativo de petróleo, como o fechamento do petróleo e do Estreito de Hormuz pelo Irã pode impactar sua roupa, remédio, tudo isso é relevante para a gente entender o mundo que a gente passa dos anos 20 raivosos. Então, boa década pra gente e vamos lá. Massa. O Alisson. Massa. Pegando aqui, até vocês falaram da Gonçalves, vou encontrar com ela agora de março. Acho melhor você fechar seu vídeo. Tá cortando, porque tá cortando e tá difícil de entender. Eu vou fechar ele. Massa. Estão me ouvindo melhor? Com certeza. Beleza. Ana Maria Gonçalves, vou encontrar com ela agora dia 31 de março, em BH. Muitos seus coisas legais estão acontecendo.
Foi emocionante pra gente. Eu não consegui entender. Não consegui Eu entender. queria indicar. Não, oi? Agora voltou, tinha travado. Voltou. Tenta falar mais próximo assim do microfone, talvez, e vai melhorar. Estão me ouvindo melhor aí agora? Agora. Estou com o microfone aqui. Agora sim. Beleza. As dicas eu vou dar para a galera que está participando. Eu vou dar 3 dicas: uma musical, uma literária e outra cinematográfica. A literária vai ser Perifobia, da Lília Guerra. Para mim foi o melhor livro que eu li praticamente no ano de 2025. Uma autora paulista, trabalha no SUS. É um livro que fala sobre... São contos, né? E falam sobre várias vivências periféricas. Eu acho um livro muito importante para o tempo que a gente está vivendo, né? De violência contra a mulher. Eu acho um livro muito importante, né? Contra vivências periféricas de que é o nosso. Eu recomendo esse livro. Como também indico para... A gente falou aqui de Oscar, falou de Michael B. Jordan, mas eu vou indicar a série que foi a série que colocou ele no tudo que ele faz hoje, que é The Wire. No Brasil tem o nome de A Escuta, tá na Max, na HBO, que é uma série que vai tratar sobre um tema de segurança pública que foi referência para vários estudos sociológicos sobre segurança pública de uma forma diferente. Então, uma série de 5 temporadas, muito boa, eu recomendo demais. Além do Michael B. Jordan lá, que ele aparece muito novinho, foi o primeiro trabalho que ele fez, mas o Idris Elba é o primeiro trabalho que ele faz. E ele é brilhante nessa série também, como vários outros atores que estão na série. Muito boa. E de música, eu vou indicar o Tiny Desk da Duquesa, que pra mim... muito bom, muito bom. Quebrou tudo. Cara, a referência da banda com Panteras Negras ali, figurinista, a figurinista, ela simplesmente quebrou o recorde, tá ligado? Sim. Não precisa fazer mais nada. Não precisa. E foi muito bom musicalmente, porque muito bom mesmo, tem esse detalhe que a gente tem do músico, né? Assim, esse cara, essa pessoa, ela é capaz de fazer musicalmente, tá ligado? E a Duquesa, ela mostrou que é muito mais do que qualquer outra coisa, né? Então a faixa de uma música da Cone Crew, que Cone Crew trouxe uma faixa criticando, né, essas músicas pasteurizadas, momentâneas do rap, e a Duquesa, o Diniz, essa galera, esses meninos, eles trazem uma questão de constância, né? Eles conseguem conectar com a velha geração, que eu faço parte dessa velha geração, tá ligado? E não é nem ser saudosista, falar, eu não escuto o quê? Não é bobagem. Eles fazem essa conexão porque eles respeitam essa galera, tá ligado? Das antigas. Se eles respeitam essa galera das antigas, vai sempre ter essa conexão ancestral, vai ter essa conexão. Então eu acho muito importante isso. Então eu recomendo aí o Tiny Desk da Duquesa, que muito bom, e o Tiny Desk do De La Soul também, que é outro grupo da cultura hip hop, que foi no mesmo dia, saiu os dois no mesmo dia. Pra mim, eu acho que essa noite assim eu nem dormi direito, fiquei escutando os dois, assim, porque foi muito foda. Massa. É isso. Excelente. Tiny Desk da Duquesa, eu queria falar, não era a minha recomendação, mas eu só vou tecer um comentário que eu achei muito bem montado, muito bem feito, muito bem produzido. Como eu tinha falado já, cheio de música que dava pra tocar, então as versões estão muito tocáveis, a musicalidade está ótima. Eu achei que ela fez uma escolha muito boa do repertório pro bagulho bombar no YouTube mesmo, sabe? Escuto Duquesa, escuto muita coisa, e tem coisas que não estariam ali se não fosse um cuidado que se tivesse tido com o repertório. Eu achei muito propositivo, achei muito acertado de como isso foi montado, né? Certamente estratégico, eu diria. Mas eu não ia... Faltou luz aí, foi. É que tá programado para desligar. Ah, tá, show. Tomei um susto. Cara, eu vou dar algumas dicas, né? Eu falei isso pra Robson agora há pouco, mas de maneira geral, cara, consumam arte. Quem tá ouvindo a gente, consumam arte, porque é um bagulho muito foda. Eu estive assistindo coisas, né?
entre as temporadas do Parenta, eu parei para assistir coisas, ler coisas, ouvir coisas, enfim. Toquei muita guitarra também, estudei música aqui dentro das minhas limitações, mas teve uma série que eu assisti, eu tava um tempão para assistir, eu não lembrava que eu tava para assistir uma animação, Samurai de Olhos Azuis, na Netflix. Eu assisti já isso aí. Incrível. É muito incrível, bom. Incrível. Muito bom. Eu assisti quando saiu. História, roteiro, montagem, gráfico, tudo. Te prende. Lindo. A roteirista premiada, né? Então, cara... E tudo, semiótica, tudo é muito Cara, ali é uma aula de conceito e composição. Sim, e história também, né? E história, com certeza. E aí, na esteira do Samurai dos Olhos Azuis, é aquela série Shogun também, que acho que teve na HBO também, que é uma série linda. Eu gosto muito de cultura oriental. E a Shogun, ela é impecável, assim. Eu não vi. Esse Cavaleiros Azuis saiu faz um tempo já, né? Samurai de Olhos Azuis faz tempo. Isso, tem um tempão já, na real. Mas eu tava segurando pra assistir, até por causa da lida aqui com as coisas e tal, a produção. Geralmente essa hora eu tô sempre no computador. E aí eu apareci sentei. Oi. Vou fazer uma correção, o Shogun tá na Disney. Isso, tá na Disney? Eu acho que eu assisti na HBO na época, se eu não me engano. Eu acho. Enfim. Mas muito bom. Dá pra ter outra temporada, um recorte histórico muito bonito, que acontece mais ou menos na mesma época do Samurai dos Olhos Azuis, que é a abertura do Japão para a Europa. Enfim, o início da criminalização dos samurais. E aí, tudo aquilo que vocês estavam conversando quando eu cheguei, né, do Judô e Jiu-Jitsu lá, de como se transformou isso para não perder a arte samurai também, enfim. Mas Samurai dos Olhos Azuis ainda entra num período um pouco mais romântico. Shogun vai entrar nesse período. Depois já emenda com o Último Samurai lá, com o... Quem é o cara do Último Samurai lá? É o Samurai X lá? O Nicolas... Não, o Tom Cruise lá, daquele filme? Tom Cruise, acho que é Tom Cruise, né? É, Tom Cruise. Samurai, que é a mesma atmosfera. Eu falei pra você de Wes Anderson, cara, um filme que eu gosto muito. Anotado aqui. A Ilha dos Cachorros, eu recomendo pra todo mundo. É um filme lindo, profundo, cheio de camadas. Cada vez que a gente assiste, tem uma camada. Toda vez que eu assisto, tem uma camada. A Ilha dos Cachorros também tem, acho que é no Prime. Tu me lembrou que teve um dia que eu botei pra dormir ali, tocando assim, logo, mas eu me lembro que eu assisti muito tempo atrás, que é o Coach Carter. Sim, bom. Que é muito legal também. Aí me lembrou disso. Muito tempo que eu não assisto. Cara, então eu botei de volta ali. Cara, vale a pena, tá no Netflix. E eu tô fazendo essa busca por esses filmes dos anos 90, que eu acho que tem muita coisa bacana, que passou pela gente, sabe? E a gente talvez não tivesse, certamente não tinha. Coach Carter é pica, cara. Às vezes tu dá uma engolida, ainda mais nós, que daquela época, assim, né? Que exatamente ele é milênio? Acho que é milênio que falou. Então é isso, assim, a arte, né, pra gente ampliar os repertórios. Por exemplo, as crianças aqui estão lendo, Benjamin tá numa coisa de ler, a gente tá botando ficha, né? Mas aí Tatiane comprou as Crônicas de Nárnia pra ler. Pô, eu tô lendo pra Luna, cara. Cara, eles estão eu tô lendo pra Luna, cara. E aí Benjamin, ele lê junto, ele quer ler depois pra gente, quer ler de novo. Então a gente tá alimentando, botando ficha. Mas, porra, botar as crianças pra ler fantasia, cara, eu acho que a gente não pode perder isso, real, assim. Eu comecei a ler pra ela faz 2 dias lá, o 2, né? Quer dizer, o 2, comecei a ler o 2 porque o 1 comecei lendo o 2 lá, que a menina, a Lúcia entra no armário. Sim. Eu não quero blindar eles desses grandes títulos, né? Porque eu li também, eu gosto.
É óbvio que a gente tem as nossas referências, leituras afrocentradas e tudo, mas eu não quero. Tô pensando, a gente tá trabalhando muito nessa. Eu tô falando isso porque eu tô muito nesse momento de ampliar o repertório. E aí eu quero trazer isso para eles. Para além das necessidades que a escola já pede, da matemática, do português, disso, daquilo, eu tô investindo muito nessa questão da fantasia, até porque para mim faz sentido. Quem escuta o Parentalidade Preta já sabe que tem essa veia fantasiosa. Então eu tenho investido muito nisso, porque eu acho que isso dá mais repertório também para a gente ver as coisas a partir de outros ângulos. Então eu queria deixar essas dicas que eu trouxe aqui. Muito bem lembrado o Tiny Desk, o Alisson, excelente. E aí, se vocês não tiverem mais nada, eu já estou enrolado. A gente vai parar por aqui. Pois é. Não, é isso aí, meus amigos. É só um beijo no coração de todo mundo. Beijo. Até mais. Vou reiterar o convite que eu fiz lá no início. Se quiser participar, já sabe. Participa de um evento do Parentalidade Preta, depois entra pro grupo, ouve os programas e depois tá aqui trocando ideia com a gente. Não tem clubinho, não é exclusivo, é só para quem tá alinhado com o tipo de conversa que a gente tem aqui. Vou encerrando por aqui, a gente se fala no próximo resenha e a gente volta com a segunda parte do disco Arrasos do Bacaxi do Blues. Muito obrigado pela sua presença e a gente se ouve mês que vem. Um abraço.